O técnico Roger Machado encaminha o time do Inter para o jogo mais decisivo da temporada, aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Quero trazer alguns bastidores aqui do Rio também envolvendo o adversário, o Flamengo, que pode ter um reforço importante e mudanças no time. A mobilização é total para o Colorado aqui na capital fluminense, inclusive com a possibilidade de ruas de fogo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, que tem um duelo decisivo contra o Flamengo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, pela Copa Libertadores da América, jogo de ida, né? Das oitavas de final. O Colorado, né? Que tem a Libertadores ainda, foi eliminado da Copa do Brasil e, bom, né? Joga, né? Por um torneio importante. E óbvio, né, que a gente vai atualizar tudo do nosso Colorado em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura, sem burocracia alguma, tudo feito de forma 100% online com quem é referência nesse tipo de serviço há muito tempo. Então, para evitar burocracia, evitar fila de banco, chama Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo, já é o WhatsApp deles e ali mesmo, tudo de forma muito rápida você já consegue dar andamento, né? Antecipação do FGTS e o dinheiro está na conta para você pagar o boleto que está atrasado, planejar uma viagem e muito mais, tá bom? Então, Mais Ágil Assessoria apoia esse conteúdo que vai falar bastante, né, do Internacional aqui no Rio de Janeiro. Afinal, o Colorado finaliza nesta manhã a sua preparação para esse duelo, que começou, né, obviamente, com a vitória já contra o Red Bull Bragantino, né, que foi um jogo importante para o Inter, né, ajustar algumas situações que estavam pendentes em relação, né, ao time titular. O Alan Rodrigues, né, uma peça importante que não pôde jogar a Copa do Brasil, fica à disposição para a Copa Libertadores da América. Parece, né, que ele deu um encaixe importante para o meio-campo, e a gente viu muito isso no jogo de Bragança, com o Tabata muitas vezes entrando pelo meio, né, desafogando o Alan Patrick, né, a própria entrada também do Ricardo Matias é um diferencial importante. A informação que eu tenho é que o Inter deve repetir o mesmo time que venceu o Red Bull Bragantino com apenas 2 trocas. A entrada do Brian Aguirre no lado direito, no lugar do Alan Benítez, e também, né, o retorno do Vitão, que cumpriu 2 jogos de suspensão, né, em virtude de declarações aí contra o árbitro do jogo entre Corinthians e Internacional, né, alegando que ele era bunda mole, se não estou enganado, foi o termo usado pelo Vitão. Não, cagado, na verdade, foi o termo que ele usou. E, bom, né, cumpriu os 2 jogos, agora pode ficar à disposição, joga contra o Flamengo. E aí o Alan Benítez e o Cleiton Sampaio devem dar lugar aí a esses 2 jogadores. É claro, né, que tem treino nesta terça-feira, mas eu estou projetando a escalação do Internacional com Sérgio Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e na frente o Ricardo Matias. Não devemos ter muitas surpresas, né? Claro, existe uma possibilidade, de repente, do Richard aparecer na abertura do meio campo, com o meio um pouco mais reforçado, visando, obviamente, né, conter o principal... a principal valência aí do time do Flamengo, que é o jogador de meio campo, né? Se a gente olha para o time do Flamengo, é um absurdo, né? A gente olha jogadores de muita qualidade, né? Que fazem a bola rodar, que gostam da bola, e aliás, né? Existe uma possibilidade, inclusive, de um retorno neste jogo, do Nicolás de la Cruz, jogador uruguaio, né? Que se destacou no River Plate e que tem convivido bastante com lesões aí nos últimos tempos, né? Inclusive teve uma polêmica envolvendo esse jogador na declaração, né, do Runco, que acabou sendo desligado do departamento médico do Flamengo ao alegar, né, num grupo de WhatsApp, que a lesão do De La Cruz era crônica e que ele não conseguiria jogar mais em alto nível. De qualquer forma, né, é um jogador que pode ficar à disposição, mas a tendência é que ele não comece o jogo, né? As escalações aqui que são postas como prováveis tem a presença ou do Everton Araújo ou do Alan, né, ao lado do Jorginho, na abertura de meio campo, e existe uma dúvida, né, quanto ao substituto do Arrascaeta, né, que pode ser o Luiz Araújo, que é o que eu acredito, pode ser o Saúl, né, jogador que veio agora depois de uma passagem de muitos anos pelo Atlético de Madrid, e existe, né, numa menor proporção a possibilidade, né, de um time mais arrojado com 2 atacantes, né, com Plata e Pedro no comando do ataque, quase num 4-2-4. Mas eu não imagino, né, o Felipe Luiz fazendo isso, até porque o discurso dele é de um time
que vai respeitar bastante o Internacional, que entende, né, que o Inter tem bons jogadores, por mais que o momento do Inter aí não seja o melhor, né, é uma decisão de Libertadores, que tem 180 minutos, e a gente sabe, né, que o Inter tem um bom time, tem a capacidade de fazer um bom jogo, pelo menos é nisso que a gente está apostando. Não só eu, né? 2.000 colorados são aguardados aqui no Rio de Janeiro, já nesta terça-feira, né? Para a recepção do time no Hotel Hilton, em Copacabana, por volta, né, das 5 da tarde. O pessoal, né, dos Colorados no Rio de Janeiro, a TCC, né, que é a Torcida Colorada Carioca, prepara, né, uma recepção com ruas de fogo, né, para mostrar também uma certa mobilização. Né, um evento que a gente tem guardado com muito carinho, grande festa que os torcedores do Inter já fizeram com ruas de fogo. Lembra em 2023, propriamente aqui no Rio de Janeiro, na semifinal contra o Fluminense, cerca de 2.000 colorados estiveram aqui para recepcionar o time. Foi uma grande festa, uma loucura. No jogo da volta, né, contra o Flamengo, também já está sendo preparada, né, a tradicional Ruas de Fogo aí do torcedor colorado, com arrecadações aí, que está sendo feita lá no perfil do Max Peixoto, né, que é grande parceiro aqui do canal também. Mais de 7 mil reais já arrecadados, então certamente vai ser uma grande festa, independente do resultado que o Inter vai trazer aqui do Maracanã. Então, gente, é um clima óbvio, né, de mobilização, o Inter um pouquinho mais confiante, o Flamengo também chega como líder do Campeonato Brasileiro, mas vem, né, de uma eliminação também para o Atlético Mineiro, vem, né, com algumas contestações em cima do trabalho do Felipe Luiz, muito pelos gols, né, que vem tomando o time rubro-negro, né, algumas oscilações que são naturais, né, obviamente da temporada, mas a gente sabe o nível de cobrança que é o Flamengo, né, justamente pelo investimento que tem numa folha de mais de 40 milhões de reais. Então é proporcional, né? O investimento, a cobrança também. Tá certo, turma? É isso aí. O Inter vai se mobilizando aí para esse duelo. Ontem, né, no canal falei bastante sobre o Fernando, falei bastante sobre as mudanças também na categoria de base. Então deixo, né, recomendado a você que não assistiu esse conteúdo, olhar ali que tem tudo bem explicadinho para você. E já deixa o convite, né? Afinal, me segue lá no Instagram, @lucascolar, pra gente ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui de bastidor, né? Da cobertura. Já são aí quase uma semana longe de casa, com 2 jogos já contra o Fluminense, contra o Red Bull Bragantino. Não perdemos ainda, né? Em que pesa a eliminação. Mas, né, a galera do VDG também tá chegando nesta terça-feira, Douglas de Molinera, Alexandre Ernest, Henrique Pereira, pra gente fazer uma belíssima cobertura e quem sabe, né, levar um ótimo resultado para Porto Alegre, tá bom? E não posso deixar de agradecer minha parceira master aqui no canal, que é a KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também, já tá valendo, né, o palpite, né, nos jogos de Libertadores Sul-Americana neste meio de semana, tá? Tem, além do Inter, o jogo do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, na quinta-feira contra a LDU, tem brasileiros em campo, né, com São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, então não é por falta de jogo que você não vai palpitar na KTO. Então vai lá, te registra. Aliás, a vitória do Inter no Maracanã tá pagando mais que 8. Tem muito valor essa odd aí do Internacional. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!